Olá, o ponto de vista de hoje recebe o psicoterapeuta, o Dr. Ivan Capelato. Bem-vindo, Dr. Ivan. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Dr. Ivan, o senhor veio dar uma palestra aqui na Câmara de Campinas com o tema Vida Humana, Perdas e Consequências, que é baseado num livro do senhor. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que a palestra e o livro falam. Bom, a minha preocupação com o livro eu sou um cientista, eu vivo da clínica, eu vivo de pesquisa, vivo de leitura e, ultimamente, nós temos descoberto que grande parte de doenças somáticas, como alguns tipos de câncer em crianças, alguns tipos, doenças psicopatológicas, como as distemias, que eu já falo delas, depressões, e o transtorno do estresse pós-traumático, eles vêm de fatos, de eventos ocorridos na vida das pessoas, eventos que às vezes são muito tolos, como, por exemplo, uma mudança de escola, uma mudança repentina de escola, uma mudança repentina de cidade, a morte do cãozinho, da calopsita, a morte da bisa, a morte da avó, uma doença da mãe. Então, o que nós descobrimos, que é uma coisa muito recente, que agora algumas outras obras estão surgindo, é que quando na vida humana, na vida psíquica humana, existe uma perda, então, perdas como morte, perda do cachorrinho, mudança, perda da casa, a perda da escola, distanciar dos amiguinhos, existe a necessidade de que a criança ou adolescente ou adulto faça um processo que se chama luto. O que é o luto? O luto é sentir a dor da perda. Então, seria tirar um tempo para processar tudo aquilo? Processar que está doendo, processar a falta daquilo, sentir raiva de ter perdido aquilo, sentir medo de perder outras coisas, sentir culpa. E depois, o luto vai aparecer como um processo que eu chamo de a dor doce da saudade. E aí a pessoa começa a conviver com a falta. Quando morre o cãozinho, e aí o pai e a mãe já dão outro. Quando a criança muda de casa, fica irritada, que é uma manifestação da perda. E as pessoas não compreendem isso. Vai acontecer imediatamente, 6 meses após a perda, 1 ano após a perda, ou talvez às vezes mais tarde, vai acontecer um processo de perda interna, ou somática, aparece uma alergia que não para mais, enxaquecas precoces, enxaquecas de crianças precoces, o aumento do medo noturno, o terror noturno, talvez começar uma enurese, fazer xixi à noite, já tinha parado, fazer cocô, soltar cocô aos poucos na cuequinha, a depressão, que é a perda da crença na vida. Então, não quer ir para a escola, não quer acordar, não quer comer, não quer se trocar, não quer escovar o dente. As distemias, que são patologias complicadas, que são patologias que funcionam assim. Quando aquela criança que não fez o luto, aquele adolescente, o adulto, que não fez o luto de alguma coisa, uma separação, a perda da namorada, do namorado, enfim, ele começa a agredir os ganhos. Então, recebeu um elogio de alguém, ficou feliz, aí esta perda volta. Mas ele começa a agredir os ganhos com ele mesmo. Com ele mesmo. Ao invés dele se sentir então, feliz ele com fica aquilo... feliz, quando ele percebe que ele está feliz, ele tira o valor daquilo. Então, aquela criança que teve uma perda, não importa qual seja, e não fez o luto, os adultos não ajudaram a fazer o luto, ela tirou uma nota boa na escola, recebeu elogio, a nota seguinte já vem baixa. Como se fosse uma forma de autopunição, doutor? Não, uma prevenção.
como não foi feito o luto da perda, parece que tudo que tiver bom vai perder, vai virar perda, vai se tornar perda. Então, eu tenho atendido meninos, meninas que encontram aquele namorado, aquela namorada ideal, começam a se apaixonar, rompem, de medo de perder. Então, funciona assim a distimia. Como eu tenho certeza que vai haver outra perda, antes da perda chegar, eu mesmo faço a perda, para não ficar esperando a perda, o medo da perda. E o transtorno do estresse pós-traumático, que vem criança que sofreu abuso, estupro, assalto, né? Hoje o assalto é uma coisa muito comum. Às vezes o assalto no carro, assalto em casa. E aí as pessoas começam a tentar não falar daquilo. Não vamos tocar nesse assunto. Precisa tocar no assunto. Precisa falar da perda. Precisa chorar, precisa gritar, precisa ter medo, precisa sentir culpa. O medo, a raiva e a culpa são o trio necessário para que a gente depois comece a amenizar a perda. Então, o meu livro, que veio de umas aulas e de umas isso que eu queria que o senhor falasse, como é que surgiu o livro, então, e como que todo o processo de desenvolvimento dele junto com outras jornalistas, como é que foi? Esse meu 8º livro surgiu de uma aula que eu dei sobre luto na universidade, e aí as jornalistas, isso saiu no jornal, que eu tinha dado uma aula sobre luto, perda, morte, aí as jornalistas sentaram comigo e fizeram algumas questões, e a gente gravou isso, e o Colégio Universitário de Londrina publicou esse livro. O livro ele é baseado somente, nesse caso da perda, com crianças e adolescentes ou não? Com adultos geral, também? Com adultos também. Então, o adulto perdeu alguém, perdeu um filho, que é uma coisa terrível, e aí ele está lá no velório do filho, começa a ter uma crise, e as pessoas vêm e tiram ele de lá, percebe? O mal que isso faz, ninguém imagina. Tem que manifestar essa histeria, tem que manifestar essa dor, tem que gritar, tem que... Esta sensação de dor, ela vem muito carregada de raiva, que eu vou falar na palestra, é uma necessidade humana, né? Você sentir raiva de perder, você ficar frustrado na perda. Então, é muito importante que as pessoas compreendam que qualquer perda, marcou de ir ao clube amanhã e choveu. Já é um motivo então, para desencadear alguma coisa. Então aquela criança vai se jogar no chão, vai gritar. E os pais têm que permitir isso, percebe? Porque se ele não fizer aquilo, ele vai ficar doente. Necessariamente, o luto não feito depois de uma perda vai gerar uma doença, ou orgânica ou psicológica. E na maioria das vezes é a depressão, que eu acho que é a tônica principal do livro, né? Então, hoje fala-se muito em depressão, porque nós começamos a partir dos anos 88, 89, 90 e entramos no século XXI com uma vida politicamente correta. Então, ninguém deixa uma criança se frustrar, às vezes a criança ganha coisas porque os pais não deixam ela se frustrar e aí ela não consegue valorizar aquilo que ganhou. Adolescentes precocemente aí bebendo, fumando e se namorando, mas como essa vida de ficantes é muito complicada, eles vão entrando em sofrimento, só que eles não percebem e começam a ficar agressivos em casa, agressivos consigo mesmos. Eu atendo meninas que se cortam, são todos sinais depressivos. E o que mais me impressiona, Michael, é que hoje a sociedade, principalmente aqui no Brasil, fala que depressão é chilique, entende? Não é chilique, não é mimo. Depressão é uma doença gravíssima. E a depressão é a principal responsável pelos transtornos compulsivos. Droga, álcool, manias, o transtorno do pânico, o transtorno da ansiedade. Então, existe uma negligência por parte de pais, amigos em relação a quem está com depressão? A pessoa chega, às vezes ela até sabe que está, mas ela não quer aceitar aquilo de alguma forma? É uma negligência oriunda do desconhecimento,
percebe? Então, hoje a depressão é muito presente entre nós, como eu te digo. Nós vivemos numa sociedade que pensa muito no prazer, 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 e ninguém percebe que não dá para ter prazer toda hora. Algumas coisas que a gente deseja a gente não vai ter, alguns eventos que a gente marcou na vida não aconteceram, algumas paixões não foram correspondidas, enfim, precisou mudar de cidade, de escola. Essa depressão que começa com essa irritação, irritabilidade, raiva, os pais, por desconhecimento, como eu falo, atribuem aquilo a uma frescura, a um mimo, E aquele adolescente que chega em casa, batendo porta, com raiva, xinga a mãe, ela trata aquilo de igual para igual, como se ele tivesse agindo, é um confronto. Ela não percebe que aquilo é uma dor. Sofreu bullying, está sofrendo bullying na escola, a menina que ele gosta humilhou lá no WhatsApp, na rede social, frente aos amigos. Essas perdas, elas sempre vão ter consequência. Quanto mais precoce a perda, pior é a consequência. Mas um adulto perde alguém, perde o pai, perde a mãe, separa do marido, da esposa, tem que fazer o luto, percebe? Tem que fazer o luto. Então, e aí a sociedade tem que permitir que essa pessoa chore, grite, sinta raiva, se emocione. Então, me impressiona muito hoje coisas que a gente começou a fazer de uma maneira muito social. Antigamente, os velórios eram feitos dentro das casas. Mais reservado. E todo mundo chorava e tal. Hoje o velório é feito um do lado do outro e às vezes não dá para a pessoa manifestar tudo que ela está sentindo, porque tem gente olhando, gente estranha que vem lá ver quem morreu, o filho. Então, a gente tem negligenciado essa coisa básica humana, da vida humana, do psiquismo humano, que é a permissão para a gente sim lutar. Como o senhor vê a cobertura da mídia em relação a esses casos? Por exemplo, muito suicídio de pessoas famosas. Ano passado a gente teve um que foi bastante destaque, foi do Robin Williams e tudo mais. Como é que o senhor vê essa cobertura da mídia? Ela é falha, ela podia ser maior ou ela deveria realmente se ausentar disso? Ou se ausentar, ou fazer a cobertura e mostrar às pessoas próximas de quem suicidou, de quem morreu, o acidente. Nós tivemos acidentes aí recentes, né? O Eduardo Campos, esse outro acidente aí com o filho do governador. Então, mostrar às pessoas, mostrando a perda, falando da perda, chorando a perda, mas eu costumo dizer que hoje a gente tem uma mídia limpa em relação a isso. A gente valoriza muito a tragédia, mas a gente não ensina que em cima da tragédia tem que haver o luto, percebe? Então, às vezes em alguns programas aí populares, houve um crime, houve um assassinato, e aí mostra a mãe falando da justiça, mas não mostra a mãe chorando, falando da perda dela, de como ela está se sentindo. Então, eu acho que a mídia falha quando ela, ou não, também por desconhecimento, quando ela não mostra que há uma necessidade fundamental nossa, básica nossa, de mostrar, falar o que a gente sente, o que a gente pensa, como a gente está vivendo aquilo, vivenciando aquilo, nossa culpa, nossa raiva, nosso medo. O senhor falou que existem vários tipos de depressão e elas são provocadas de algumas maneiras diferentes. O senhor pode aprofundar nisso, falar cada uma delas? Existem depressões que a gente chama de sinais depressivos. Então, é quando a depressão ela está no seu início, mas ela está contida. Então, o primeiro sinal de depressão não é a tristeza, é a irritabilidade. Então, irritabilidade, aumento da agressividade, a autoestima que cai, a autopiedade que aumenta. Então, existem algumas pessoas que reagem com sinais depressivos e ficam neles o resto da vida. Existe um segundo momento, que são as depressões propriamente ditas.
Então existe irritabilidade, agressividade e tristeza. A tristeza constante, mas está lá o sujeito indo trabalhar, está em casa lá, ficou um pouquinho no almoço de Páscoa, mais triste, no rio. E existe um terceiro tipo de depressão que a gente chama em psiquiatria de depressão maior, que aí é a perda total da motivação pela vida. É aquele paciente que fica no sofá deitado, muitas vezes a gente tem que interná-lo para poder ajudá-lo. Muitas vezes a gente dá eletrochoque, faz eletrochoque terapia para ver se medica e tudo mais. Mas essa depressão é a que as pessoas aceitam, né? O sujeito parou de viver. Mas a primeira forma depressiva, que são os sinais depressivos, as pessoas não valorizam muito. Né? Tá irritado, que criança chata, ou que adolescente chato, ou que adulto chato. Então não se arruma mais porque a autoestima caiu, então não se arruma mais, começou a engordar ou emagrecer, muita autopiedade, então lamento, uma pessoa lamentosa, melancólica. Mas os três tipos são depressões. E se a gente olhar ao redor, nós vamos ver quanta gente está assim. Sem tratamento, sem ajuda, sendo criticado, recebendo talvez algumas interpretações ruins. Erradas daquilo que ele sente. O senhor também tem um trabalho grande em outros livros, principalmente com crianças, sobre afetividade. E nesse livro o senhor fala um pouco sobre a falta de autoridade, a perda da autoridade. Qual que é a relação disso com a afetividade, principalmente de pais com crianças? A outra maneira da gente viver no mundo é ter um sentimento de pertinência. O que é o sentimento de pertinência? É isso que hoje você vê esses meninos, inclusive aqui no Brasil, infelizmente, buscando o Estado Islâmico para ir para lá e se sentir pertinente, participar de uma torcida organizada e andar travestido com aquela camisa, com aquele uniforme, ir para o tráfico. O que essas pessoas procuram? Procuram uma autoridade. E porque o traficante é autoridade. Você falhou com ele, ele entende. Ele é bondoso quando você é amigo dele e ele é maldoso quando você falha. Assim como o Estado Islâmico, assim como a torcida, assim como os skinheads, os punks. Então, esse bando de gente procurando referência é porque não teve referência na infância. Nós precisamos de referência. Então, a maior referência, a referência que dá origem a tudo e que protege o sujeito na vida é a autoridade do pai e da mãe. Então, o que é afetividade? A afetividade é justamente esse jogo de relação onde existe o apego, o amor e o limite. O limite, filho, não mexa aí. Por quê? Porque a mamãe não quer. Percebe? Então, nós viemos Não seria castigar, seria somente mostrar que existe uma diferença. Então, aí o que vai acontecer? Não mexa aí. Por quê? Porque a mamãe não quer. Aí o que a criança faz, se ela for normal? Vai gritar, se jogar no chão, e a mãe tem que esperar. Porque aí ele está fazendo o luto da frustração. Percebe? Então, à medida que os pais falem com os filhos, desde pequeno, em seu nome, e não em nome de alguma coisa, filho, não mexa aí, por quê? Porque vai dar choque, porque... Não funciona. A referência não pode ser um fio ou a energia elétrica, a referência é quem cuida. Então, filho, agora nós vamos escovar o dente. Eu não quero escovar o dente, por que eu tenho que escovar o dente? Porque a mamãe quer. Não é porque tem bichinho que come o dente, entende? Então, a gente veio se tornando, com o passar do tempo, muito pedagógico e muito rápido. Não mexa aí que dá choque, não sobe aí que você cai, percebe? Então, e aí as pessoas foram perdendo a referência. O maior sintoma disso é a escola. Muitas crianças que não tiveram pais afetivos, elas também não usam a escola como referência, então não quer pôr uniforme, que tem a marca da escola, não consegue ficar bem com a professora, porque não usa a professora como autoridade,
às vezes tem que mudar de escola de novo. Às vezes o tempo de amizade com os amiguinhos é muito curto, ele vai trocando de amiguinho. Então, o afeto é essa conjuntura fundamental que nós vimos perdendo aos poucos, infelizmente, aonde o pai e a mãe têm que ser cuidadores, né? Falar em próprio nome com o filho e permitir que o filho se frustre. A frustração, o choro, o grito é o luto, e quanto mais vezes ele fizer isso, mais forte ele vai ficando. Então, não quer dizer que o pai está sendo ruim nem negligente com a criança. Não, está cuidando. Esse é o cuidado nosso, entende? Nós temos que pensar que nós somos bicho, entende? Nós somos bichos, entende? A nossa humanidade é a nossa fala, é a nossa linguagem, mas o nosso cérebro é animal, nosso cérebro é biológico. Então, o que nos torna humanos é a fala, é a cultura, né? A nossa roupa, a nossa moda, mas nós temos um pedacinho no nosso cérebro que a gente chama de amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela se forma aos 45 dias de vida fetal. E a amígdala cerebral é o nosso demônio interno. Então, quando nós nos frustramos, existe uma reação amidalar, uma reação neurológica, que faz a gente sentir raiva. Então, quem tem um cãozinho em casa, por exemplo, e que joga a bolinha, o cãozinho traz, às vezes você vai tentar tirar a bola, ele está brincando, mas você vai tentar tirar a bola dele, ele rosna. Então, nós somos reféns de uma biologia, e reféns de um psiquismo, e reféns de uma cultura, de uma sociedade que nos obriga aí a nos vestir, a estudar, a trabalhar. Então, hoje nós temos crianças extremamente inteligentes, porque mexem lá no iPad, na internet, mas com psiquismo de nenê. Então, tá lá aquele menino com 15 anos de idade, começou a gostar daquela menina, aquela menina não precisa gostar dele, não o quer, ele chega em casa e se enforca. Então, é essa daí a relação com o prazer imediato que o senhor já chegou a falar. Isso. Quem tem referência, quem é criado com essa autoridade, eu quero que você tome banho, isso não é autoritarismo, isso é autoridade. Autoritarismo é, vai tomar banho senão você apanha, entendeu? Autoridade é, vai tomar banho, não quero tomar banho, então pode chorar. E aí vamos tomar banho chorando, entendeu? É o cuidado, que nós perdemos essa relação de cuidado. Hoje você vê essas gerações, 13 anos, 12 anos, bebendo, usando droga, fazendo sexo, sem a ideia do que aquilo significa. Então é moda. Só o prazer pelo prazer. Só prazer pelo prazer. Não existe uma afetividade embutida nisso. Doutor Ivan, a gente já está terminando, se o senhor quiser deixar algum recado final, alguma coisa que a gente não falou? Bom, o recado final que eu queria deixar é que as pessoas percebam que nós vivemos em sociedade, dependemos da sociedade, mas existe algo que vem antes dessa vida nossa social, da festa, do final de semana, da bebida, do churrasco, que é o nosso psiquismo. Nós somos frágeis demais. Então, eu ia pedir aos pais, aos professores, às pessoas aí que nos assistem, que quando perceberem que tem alguém em sofrimento, e lembra, sofrimento, a manifestação do sofrimento não é a tristeza, é a raiva, a irritabilidade, que vão atrás, procurem ver o que aconteceu. Às vezes houve uma coisa gravíssima com essa criança, ela se perdeu na praia durante o feriado de Páscoa e quando a mãe encontrou com ela, ficou brava. Percebeu? Não acolheu, não deixou ela chorar. Essa criança teve uma perda, teve um trauma. E às vezes a mãe a encontra e fica brava com ela. Então, assim, que quando perceberem que alguém está irritado, raivoso, que vão buscar uma resposta para isso, vão observar o que aconteceu. A gente tem tido muitos eventos ruins com adolescentes e crianças e os adultos precisam estar atentos a isso. Precisa ter um entendimento maior do que acontece. Doutor Ivan, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Michael. Esse foi o Ponto de Vista, que conversou com o psicoterapeuta, o Dr. Ivan Capelato. A gente volta no próximo programa.